Olá, meu povo, tudo bem com você? Quem vos fala aqui é Marcos Xavier, também conhecido como Marcos do Pandeiro também. Esse canal é o canal Fé Fora do Portão, o nome já fala, bem claro, fé fora do portão, ou seja, uma fé fora da caixa, uma fé fora da casinha, uma fé fora da bolha, uma fé fora do sistema, elitizado e padronizado. Somos aqui completamente oposto aqui, tá bom? Oposto aqui a engessamentos, a enquadramento, encaixamento, regramentos no qual venha te proibir de se expressar com o teu clero, com a tua fé, com a tua razão social, com a tua maneira de pensar a vida, com a tua forma de você entender que você pode lutar também pela sua batalha de independência, você pode também se confraternizar, pode também pensar no próximo, independente das arestas, né, que espelhem, mas lembrando das retas, né, da onde a gente podemos se atrair, se aproximar, esquecendo das desigualdades que nos espelhem, mas lembrando das igualdades que nos atraem. Não é verdade? Esse é o tema desse canal, Fé Fora do Portão. E é por isso que eu, Marcos, que tem esse canal há alguns anos aí, batalhando aí, e contando com você aí, nós estamos se posicionando numa pauta que está aí, ó, bombando aí, nas redes sociais aí, nas mídias, pelo mundo afora, inclusive do nosso país, porque eu vou falar de um brasileiro como eu, de um preto como eu. Eu falo do caso do Vinícius Júnior, que já é mais de 20 que acontece com o mesmo. Isso porque é um homem rico, milionário. Você viu como é que não é a posição social que não vai manifestar o racismo? Não. Homens ricos, milionários, também passam por isso. Lewis Hamilton, por exemplo, da Fórmula 1, já passou por isso. Tiger Woods também, o maior do golfe negro, também já passou por isso também. Como Lewis Hamilton, que é negro também. Como o próprio jogador de basquete, né, já passou por isso também. Tanto Jordan, né, até Magic Johnson e Kobe Bryant e outros mais. Entendeu? Muitos já passaram por isso também. Os jogadores de futebol em várias áreas. Artistas, trabalhadores como eu, como você, batalhadores, já passaram por isso. Quantas vezes eu já passei por isso no meu emprego? Alguém chegar em mim e falar pra mim assim: olha, vamos ali fora que eu vou te mostrar ali o serviço pra se fazer hoje. Vamos ali pra fazer um serviço de branco ali. Eu vou dizer: o que você tá falando? O que você tá pensando? O que você acabou de falar aí? Ah, me perdoa, eu não sou racista não. Aí começa aquela história, né? Aquele velho padrão. Não, porque eu tenho você é meu amigo, porque eu tenho meu tio, porque eu tenho não sei o que ela mais, porque eu tenho a minha prima, que é... inclusive o cara é polaco, ele é sobrenome europeu. Falou que não, eu também tenho sangue negro nessa hora. Nessa hora, todos os polacos aí viram negrão. Já passei por isso. Você também tá vendo? Então já passou por isso também. É por isso que eu tô falando com você aqui. Nós temos que se posicionar. Temos que se posicionar. E esse canal está se posicionando. Um canal simples, pequeno, humilde, mas que se posiciona. Ao contrário de muitos grandão aí que não se posicionam diante de um fato tão horripilante, tão nojento, tão horrível como esse, como é o racismo. E quando eu falo de preconceito, eu não falo só na área de cores, não. De cor, não. Entendeu? Por eu ser um negro também. Mas eu falo tanto social, em qualquer área da vida, eu não aceito de forma alguma. Pode ser com preto, com branco, pode ser de forma alguma. Eu não aceito isso. Entendeu? Xenofobia, por exemplo. Ah, porque o europeu, porque é argentino, porque embora eles tenham conosco, não generalizando, mas eu não aceito isso. Moro num país onde recebemos muitos estrangeiros, inclusive nossos vizinhos aqui, e alguns também de fora também, tanto da América do Norte como também muitos da Europa também, e muitos aqui da nossa América Latina. Jamais, já trabalhei com alguns deles, já sou amigo de alguns deles já.
E entendo muito bem o que é isso. Então você tem que se posicionar contra qualquer tipo de injustiça. Bora pra vinheta aí e segue aí o canal aí. Tem mais, tá bom? Vamos lá? Tem mais. Fui. Keep it gangsta, dog. Keep it gangsta. 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 Keep it gangsta, dog. Este foi o enorme desabafo de Vinícius Júnior depois que o argentino Gianluca Prestiani lhe dirigiu comentários depreciativos e totalmente fora de lugar. Vini havia marcado um golaço no ângulo, uma obra de arte, mas segundos depois, no meio-campo, cruzou com Prestiani. O argentino cobriu a boca e disse algo diretamente ao brasileiro. A reação foi imediata. Vinícius correu até o árbitro para denunciá-lo e o protocolo antidiscriminação da UEFA foi ativado. A partida foi interrompida. Vinícius estava visivelmente abalado e por momentos não queria continuar jogando. Até José Mourinho se aproximou para tentar acalmá-lo. Mas Vini não pedia consolo, pedia respeito. O mais polêmico é que o jogo continuou e Prestiani não recebeu nenhuma advertência porque nenhuma câmera conseguiu captar com clareza o que foi dito. No entanto, após a partida, Kylian Mbappé confirmou em coletiva que o argentino teria chamado Vinícius de macaco. Uma falta de respeito total e mais uma noite em que o futebol precisa dizer basta. Pessoal, a gente tá aqui com o Kylian Mbappé, que vai atender a gente depois desse jogo. Kylian, ¿qué ha pasado en el campo? Muchas cosas, pero hay que hablar con calma y decir lo que ha pasado porque la gente tiene que entender bien lo que ha pasado. Vini ha marcado un gol, ha empezado a bailar ahí, la gente se enfada, son cosas que se puede pasar, que se ha pasado el fútbol en el pasado y que se va a pasar de nuevo, no podemos controlar a toda la gente, y después ha tenido un poco de tensión con el equipo de Benfica, el equipo de Madrid. Eso se puede pasar, son noches de Champions y tú sabes, tú has mirado muchos partidos de Champions, eso siempre pasa, que hay tensión porque es la competición más importante de fútbol de clubes. Y después con el número 25, no quiero decir tu nombre porque no lo merece, ha empezado a tener palabras que son inaceptables, pero después ha metido su cara en la camiseta para que toda la cámara no pueden ver y ha dicho 5 veces a Vini que es un mono, y después yo, Vini y muchos jugadores del equipo hemos perdido el control y no queríamos jugar más porque son cosas que no podemos aceptar, que son cosas que no dan la buena imagen a todos los niños que nos miran. Como lo ha dicho, es la Champions League, la competición que todos los jóvenes quieren jugar, el mundo nos mira y tenemos que dar el buen ejemplo. No somos perfectos, yo en el campo no soy perfecto, Vini no es perfecto, todos los jugadores que estaban en el campo nunca serían perfectos, pero hay cosas que no podemos aceptar y quiero decir las cosas claras porque yo no quiero hablar en general, hablo de este jugador que fue el jugador que ha hablado porque yo he venido muchas veces en Portugal, nunca he tenido muchos amigos que vienen de Portugal, compañeros, nunca he tenido ningún problema. Al final sería un error para mí de venir y hablar mal de Benfica, hablar mal de Portugal, hablar mal de toda la gente que estaba en el estadio porque no le merecen, porque hay un jugador que habla así, pero este jugador para mí no merece de jugar la mejor competición que es la Liga de Champions, la Champions League, porque para mí no es aceptable. Observaram aí? Tá bem explicado, né? Mbappé foi gigante, mas quem dera se o problema fosse Vinícius Júnior. É apenas a ponta do iceberg que nós, o povo negro, passamos desde os primórdios, desde as antiguidades. Mas para falar de racismo estrutural, vamos começar a falar sobre o nosso país, que já iniciou, né, segregando, né, tirando o povo original, que é o povo indígena da terra, e tomando posse de tudo, né, com os bandeirantes. Depois, Brasil se une com a Argentina e o Uruguai e faz uma guerra contra o pequeno e o pobre país do Paraguai, sem exército. Até mulheres e crianças e idosos foram para a guerra do Paraguai contra argentinos, brasileiros e uruguaios. Foi um massacre. Usaram até escravos nessa guerra. Depois disso, houve também, mais na frente,
após a abolição da escravatura, em 1888, houve também a Guerra dos Canudos no Norte, onde foi ali prometido ali para muitos ali, soldados ali, inclusive muitos negros, que iam dar para eles casas, um plano de moradia, um plano habitacional, o qual foi apenas uma fantasia, não se cumpriu. Aonde eles tiveram que ir para as margens, para os morros, onde surgiu o termo marginal, quem mora nas margens da cidade. Onde surgiu a primeira favela do Brasil. Favela vem do original da palavra lá da Bahia, do norte do país. Era uma planta ali, do norte. A primeira favela foi o Morro da Providência. Favela da Providência. Então o país não é só um país, o Brasil não é só um país da bola e do futebol. Você está vendo aí agora a primeira seleção brasileira, se não me engano é 1914, né? Julho. Pode ver que maciçamente aí a seleção é praticamente toda branca. No Brasil, nem parece uma seleção brasileira, mas aí foi o surgimento da seleção. E a primeira Copa que eles participaram, que foi a primeira Copa do Mundo de todos os tempos, foi no Uruguai, né? Em 1930. Mas o Brasil surpreendeu o mundo com um time mestiço, com negros e brancos, né? E índio. Em 58, e venceram a Copa na Suécia. Primeira seleção do mundo, fora da Europa, a ganhar um título mundial na Europa, Brasil. Mas também foi campeão em 62 também, na Copa do Mundo, onde o gênio disso aí tudo foi Mr. Garrincha, Mané Garrincha. Um homem que entortava o povo com seus dribles magníficos, mesmo tendo as pernas tortas. Garrincha, grande Garrincha. Nós temos também a seleção de 70, no tricampeonato. No tricampeonato, onde tinha ali Pelé e Jairzinho como os grandes daquela seleção. Embora tinha Gerson, tinha Tostão, Rivelino, o que é isso? Mas Jairzinho se destacou por marcar gol em todas as Copas. É o único até hoje que marcou gol em todas as Copas. Em 2002, nós temos uma seleção de Bebeto e Romário Bebeto. Mas o mais expressivo daí dessa seleção foi o Romário. É a Copa do Romário, em 94. Retificando, viu? Em 94. Em 94. Quando nós vemos chegar 2002, depois de uma ilusão lá na França em 98, né? Nós perdemos a Copa com um acidente, né? Com um problema de convulsão de Ronaldo. Em 2002, agora o Brasil retorna com o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, essa turma aí, Cafu, e olha pra você ver só. E esse povo negro aí, em grande maioria, as grandes estrelas eram negras, né? Foram campeões, pentacampeões mundiais. Você está vendo aí agora a foto de todos aqueles que foram capitão, né, do Penta, né? Desde Bellini, Mauro Ramos, que era de Poços de Caldas, minha cidade, Minas Gerais, e muitos e muitos mais. Carlos Alberto, Dunga e Cafu, os 5 pentacampeões aí. E o grande aí, o maioral aí, que é o senhor Ezio Arantes do Nascimento, nosso conterrâneo de Minas, né, de Três Corações, Pelé, que é o maior de todos os tempos, negro também. Nós vemos aí a força do povo negro, não que nós não damos honra, por exemplo, a tantos brancos que são geniais, começando dos atuais agora. Messi, Cristiano Ronaldo, o que é isso? Brasileiros como Zico, argentinos como Maradona, mas o que falar desse homem jogando bola, gente? Aí, ó, Mané Garrincha. Por que o povo tende a tentar esquecer de um gênio desse? Você sabia que o estádio em Brasília, Mané Garrincha, tentaram até mudar o nome dele? Tirar o nome de Mané Garrincha? Já pensou um negócio desse, gente? O estádio lá de Brasília? Então, olha o que esse homem fazia, tendo um defeito físico, uma perna mais curta do que a outra, torta. Olha o que ele fazia. Grande gênio. Tem que ser muito mais lembrado. Acabou com a Copa de 58 junto com o Pelé. Foi quem ganhou aquela Copa com as suas pernas tortas foi Mané Garrincha em 62. Garrincha, o grande. Então nós vemos aí a história do Brasil. Nós temos Gerson, temos Rivelino, temos Tostão, temos Zico, temos Sócrates, temos Falcão, temos Éder. Temos tantos mestres brancos que nós admiramos mesmo. Como? O que é isso, né? Mas uma coisa que eu quero falar pra você, nós temos que entender, irmão, que não existiria Brasil sem o povo negro.
De forma alguma. A seleção brasileira não seria pentacampeã nunca na vida se não tivesse o povo negro junto com ela ali. Olha aí a seleção de 82, uma seleção lembrada. Era para ser Reinaldo, esse que tá aí. Mas ele se machucou em cima da hora. Essa seleção eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, porque eles fizeram uma temporada em Poste Caldas, da minha cidade. Eu conheci Reinaldo, Zico, Éder, Cerezo, Sócrates, Júnior. Eu conheci todos esses jogadores de 82 pessoalmente. Uma que eu morava em Poste Caldas, o Reinaldo já conhecia, porque eu aprendi a amar o Atlético Mineiro por causa do Reinaldo, né? Eu sou o Reinaldo. Eu tenho a história dele. Ele passou por luta, passou por dificuldade na sua vida. Ele foi sacrificado porque ele levantou uma bandeira. É um dos primeiros jogadores do mundo de futebol que levantava o punho para o alto contra a ditadura. Lutou ferrenhamente. Não teve um que pegava na mão, vamos fazer igual. Depois, posteriormente, anos depois, Sócrates do Corinthians começou a fazer o mesmo gesto, imitando o gesto de Reinaldo, que tinha feito uma geração antes. Entendeu? Reinaldo é anterior a Sócrates. E Sócrates ali, quando ele fazia aquele gesto de mão pro alto, ele estava lembrando de Reinaldo. Reinaldo foi um grande homem. E craque, mano. Craque. Pensa num craque. Pensa num craque. Eu falo que eu vi jogar pessoalmente vários jogos de Atlético e Caldense. Eu fiz preliminar, porque eu joguei bola também, né? Fiz preliminar, era quando nós jogávamos com a Caldense, o time de juvenil, né? O Júnior, juvenil. Tínhamos finais ali no estádio do Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. E para comemorar a final do campeonato, o que acontecia? A gente era colocado para jogar, para anteceder ali um jogo aspirante antes da Caldense profissional e um Atlético profissional, ou um Cruzeiro profissional, ou um outro time. E nessas oportunidades eu tive a honra de ver de perto, pegar na mão, pegar um autógrafo de Reinaldo. Olha aí a genialidade do Reinaldo. Olha aí, pra você ver. E são alguns dos vídeos, de alguns dos tapes que esse homem tem. Imagine o tanto que ele jogou. Eu já vi esse homem dar 3 chapéus, mano, no mesmo jogo. Igual aquele que o Ronaldinho Gaúcho deu lá na Espanha, jogando pelo Barcelona. Reinaldo, o Ronaldinho Gaúcho nem sonhava em vir. Não tava nem produzindo ainda com o pai dele e a mãe. E Reinaldo já fazia isso. Entendeu? Então entenda bem, nós temos que podemos esquecer dos nossos ícones. Não podemos esquecer nunca daqueles que pavimentaram a estrada para você hoje pisar no asfalto. Você não pode esquecer nunca daqueles que tiveram na frente. Olha aí a genialidade do mestre tanto é que o apelido dele é rei, né? É rei porque ele chama Reinaldo, aí fica rei, né? Tira Naldo, fica rei. E rei porque ele é rei mesmo. Entendeu? Porque ele é rei mesmo. Entendeu? Um grande centroavante. Tá? O maior que eu vi na minha vida até hoje. Tá? O maior. Só pena que não pôde ir para aquela Copa. Senão nós tínhamos ganhado aquela Copa 82, com certeza. Mas Reinaldo, grande Reinaldo. Pergunta pro Zico quem foi Reinaldo. Ele vai te falar. Já vi vários pronúncios dele falar. Neto, grandes jogadores falar de Reinaldo. Romário. Entendeu? Não teve camisa 9 igual esse daí. Tá? Ronaldo Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno é maravilhoso, Romário mas Reinaldo, irmão, era coisa admirável, entendeu? Reinaldo, entendeu? Entenda bem isso aí. Muitas das vezes, o que acontece? A gente é apagado, hoje a palavra cancelado, né? Por uma posição da gente. Reinaldo, ele foi cancelado por ter se posicionado. Um craque desse aí, um gênio da bola. Imagina se fosse hoje, no futebol de hoje, quantos milhões que estaria ganhando. Veja quanto ganha Estevão. Veja quanto ganha Hendrick. Veja quanto já ganhou Neymar. Veja quanto ganha esses jogadores. O próprio Vinícius Júnior. Olha, Reinaldo era, na minha opinião, era mais jogador do que Vini Júnior, era mais jogador do que Estevão, era mais jogador do que Hendrick, era mais jogador do que Neymar, do que Rafinha, muito mais. O grande rei. Aí olha que eu sou corintiano, hein? Embora eu sou mineiro, eu sou corintiano. Mas esse Reinaldo aí é fenomenal. Nós vemos aí os técnicos brasileiros, né? Todos brancos. Sem nenhum técnico negro. Todos brancos. Desde quando começou a história da seleção brasileira. E o último agora, além disso, é também um europeu.
grande técnico, tem grande capacidade, que é o Ancelotti, né? Os técnicos brasileiros têm grandes, são grandes também. Os únicos técnicos pentacampeão do mundo são os técnicos brasileiros. Não existe no mundo pentacampeões. Vemos os repórteres nas mesas de debate de futebol, você só vê branco. Quando você vê um negro, como o Denilson, como um outro, o Felipe Melo agora, ou um outro, você vai ver, é porque são jogadores que colocam lá. Veja também aí, será que é coincidência que sempre que um negro de jogador de futebol, ou até mesmo um pagodeiro, ele quer casar e quer namorar com uma menina branca, de preferência até loira? Inclusive Vini Júnior, começando com o Paulo Pelé, como você viu aí, que nunca se relacionou com uma mulher negra na vida, sempre com mulheres brancas. Por que o jogador negro brasileiro tem essa visão? Por quê? E os homens brancos também não procuram negras para casar. Não estou generalizando, estou falando que todos são assim, tá? Não estou dizendo que todos são assim, mas na grande maioria, de 10, 9 e meio, escolhem mulheres brancas. Tanto os brancos, não preciso nem falar, escolhem só mulheres brancas. E os negros, raramente, tem as exceções, viu? Escolhem mulheres negras. Então, viu como é que o racismo estrutural, o negócio é mais sério? Por que quando muda a bola para basquete e muda o país para os Estados Unidos, as coisas já mudam? Raramente você vai ver um jogador desses aí de renome, negro, casado com uma mulher branca. Raramente, mas muito raramente mesmo. Raramente você vai ver. E pagodeiros aqui no Brasil, raramente você vê isso com mulheres negras. Já os cantores de rap, de black music americana, raramente você vai ver isso com mulheres brancas. Sempre com mulheres negras. Muda a bola, muda a bandeira, muda o idioma. Será que muda a mentalidade? Não, gente. Isso é racismo, tudo isso estrutural. Isso, infelizmente, até na Bíblia tem. Infelizmente. Há textos bíblicos, eu falo como um bacharel em teologia, como um pregador que pregou durante 30 anos. Até na Bíblia tem. Houve, de vez de ter uma punição contra o racismo na Bíblia, houve uma regra, um regramento. Tentaram colocar um regulamento. Nós vemos aí, de vez de havia permissões aí, se por exemplo, se o dono do escravo na Bíblia, está escrito em Êxodo, aí, Levíticos, em vários textos da Bíblia, se o escravo apanhasse do seu senhor, mas ele não morresse, ele poderia, por exemplo, não daquele senhor, porque o dinheiro era dele. Só se ele morresse. Havia leis, por exemplo, assim, que se o escravo fosse um hebreu, porque muitas vezes a escravidão não era pelo motivo da cor da pele, entendeu? Nem sempre, teve brancos também escravos. Eu falo de escravos no geral. Mas o que acontecia? O escravo, se fosse hebreu, ele tinha 6 anos só de escravidão. Mas se ele não fosse hebreu, ele era escravo direto. Ou então, só no jubileu, depois de 50 anos. Só que a expectativa de vida naquele tempo para um homem era 30, 40 anos. Quando ele fosse ser livre depois de 50 anos, ele estava morto. Sem contar que as filhas dos escravos ainda eram ainda dadas para os seus senhores ainda. Quando não matavam, diz texto na Bíblia, como em Levíticos, né? 25, 44, 45, e outros textos falam que havia até mortes ali. Matavam uma família da escrava para que as que fossem virgens ficassem com os senhores, e as que não fossem virgens matavam também. Textos bíblicos relatando sobre isso, tá? Textos bíblicos falando muito claramente sobre isso. No Novo Testamento, a Bíblia também, os apóstolos também, não discriminaram também a escravidão. Você acabou de ver aí passagens, por exemplo, de Onésimo, né? Que era escravo, de Filemão. O que Paulo fez ali foi falar: olha, receba de volta, se ele deve uma coisa eu pago, mas receba como escravo. Veja o que esse homem passou. Seymour, William Joseph Seymour, esse homem afro-americano, passou em Los Angeles por volta de 1900. Era proibido ele de cultuar dentro das igrejas cristãs na época, presbiteriana, metodista, batista, era proibido. E o que ele fazia? Ficava no corredor. Aí ele pegou, recebeu o Espírito de Deus, foi para um salão, e lá ele começou em 1906 o primeiro culto pentecostal
da era moderna, onde nasceu a grande história do milagre da Rua Azusa. Isso é consciência negra, gente. Isso é racismo estrutural, que é estrutural porque ele é primeiramente financeiro, exclui o negro da parte do dinheiro, da parte financeira. Ele é social porque ele exclui o negro de poder ter posse, poder ter bens, de poder ter imóveis. Ele é também intelectual porque ele exclui o negro também de poder ter acesso à educação, ao ponto de pessoas negarem as cotas raciais, ao ponto de pessoas, por exemplo, achar que porque um médico se formou sendo um cotista, um advogado se formou sendo um cotista, um engenheiro se formou sendo um cotista, porque alguém que conseguiu um emprego sendo cotista, ele é menos merecedor do que aquele que não é. Sendo que nós temos qualificações tremendas aí. Outra hora eu trato sobre isso, sobre doutores, né, negros, sobre engenheiros negros. Nós temos aqui no Sul, por exemplo, os baianos, né, Antônio Rebouça e André Rebouças. Você vê a ferrovia que tem aqui, que é o passeio mais limpo de trem do Brasil. Aqui saindo de Curitiba, né, e indo até lá embaixo no litoral, a Morretes. Você vê a história de Luiz Gama em São Paulo, por exemplo, que estudou sozinho, irmão. A Cruz de Souza em Florianópolis. Luiz Gama, grande advogado. Essa mulher também aí, a primeira mulher negra a assumir um cargo no legislativo. Veja que coisa, lá em Floripa. Entendeu? Tem até hoje esse busto dela pintado no prédio lá e no Cruz de Souza também. Olha aí o André Rebouças aí, os irmãos Rebouças e o Antônio Rebouças. Aqui em Curitiba tem até um bairro com o nome deles, o bairro do Rebouças, onde fica praticamente o estádio do Atlético Paranaense. Preste bem atenção nisso. É ou não é seletivo o racismo? É ou não é seletivo? Mesmo aí, no caso de Vinícius Júnior, diante. É bem dessa maneira mesmo, né? Bem dessa maneira mesmo. Nós vemos aí Zé Mourinho, decepção total, porque quis passar pano, relativizar. Luiz Henrique também, o técnico também do Barcelona, foi terrível. Falou como era importante. O nosso Luiz Felipe, gente, como que pode o técnico do Flamengo falar um negócio, o brasileiro falar um negócio, um técnico brasileiro, gente. Mas Zidane saiu em defesa. Luizão, que jogou no Benfica, saiu em defesa, mesmo sendo criticado, postou, se posicionou. Thierry Henry, Seedorf também, um francês e um holandês se posicionaram fortemente, muito veemente, muito forte. Isso é muito bom. Saíram em defesa urgente. Nós vemos que também, Kompany também, jogador inglês também, maravilhoso, foi cirúrgico, tá? Fez uma entrevista tremenda sobre o caso também, falou fortemente sobre isso, se posicionou. E o gigante aí, né? Mbappé, Kylian Mbappé, companheiro de Vinícius Júnior no Real Madrid, se posicionou tanto em campo. E no Brasil, o nosso Ronaldo, né, gente? Né? Ronaldo, ex-Corinthians, né? Jogador maravilhoso, ex-jogador, e hoje é apresentador de televisão, né? Comentarista de televisão na Band. Neto também se posicionou fortemente também, o craque Neto, né? Foi pra cima, tá? Entrou, deu carrinhada mesmo, foi pra cima e se posicionou a favor também. Beleza, coisa maravilhosa isso daí, tá? Vampeta também, gente. Vampeta também se posicionou fortemente também em um programa também de TV também, falando sobre o caso também, que não aceita de forma alguma, é pra gente se posicionar. E há pessoas que, infelizmente, não se posicionam de forma alguma, né? Estamos esperando aí os demais a se posicionarem aí e falar algo sobre esse assunto tão importante, né? Aonde estão os demais a falar sobre esse assunto? Aonde o que não falta é jogador nosso, craque, preto, né? Ou não, mas a maioria são negros, né? Que poderiam muito bem se posicionar. Campeões do mundo, tricampeões, pentacampeões, tetracampeões. Cadê a aumentação desses tais jogadores aí? Por enquanto eu não estou sabendo de nada, não quero cometer aqui, né, a falha de estar falando uma coisa assim que eu não estou diante do conhecimento total, mas até o exato momento muitos jogadores que vocês estão vendo aí não se posicionaram no caso de Vini Júnior.
no caso do racismo que ele sofreu contra o Benfica, através daquele jogador lá, mísero lá, né, terrível lá, que falou contra ele. Cadê os demais? Inclusive os jogadores, né, atuais, né, agora, né, que estão em iminência, que estão aí bombando aí, né, jogadores negros aí, jogadores atuais, cadê? E brancos também, mas especialmente os negros, cadê? Especialmente os brasileiros, né, que estão em eminência aí, grandes jogadores aí da nossa própria seleção brasileira, cadê? Cadê vocês? Pois esta é a hora de se... Sim, pois esta é a hora de se posicionarmos, como disse, né, Martin Luther King, né, não tenho medo dos cruéis, do grito dos maus, mas sim do silêncio dos bons. É preciso que os bons se manifestem nesta hora. Cadê vocês, jogadorzada aí? Cadê vocês? Vamos se pronunciar? Cadê o corporativismo? Cadê a luta? Cadê? Vamos que vamos? Bora, gente! O nosso povo tem que ser unido, tem que ser unificado, tem que estar junto. Bora, gente! Vamos fazer como Cruz de Souza, como Machado de Assis, como outros e tantos mais, como Luiz Gama. Vamos fazer como Irmãos Rebouças. Vamos fazer como Anastácia fez. Vamos fazer como tantos e tantos mais fez. Vamos pronunciar. Vamos pra cima? Vamos fazer como Vini Júnior, gente. Vamos pra cima? Vamos que vamos. Tá na hora. Como o Danieta de Barro, que você viu passar aí também. E muitos. Temos que se posicionar. Porque os maus gritam, mas não devemos temer o grito dos maus. Mas sim o silêncio dos bons. Cadê vocês, bons? O silêncio de vocês dói muito mais, mas muito mais do que o grito dos tiranos e dos maus e dos racistas. Temos que ser antirracistas, não apenas ser contra o racismo, temos que ser antirracistas. Bora! Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passaram alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver na sua realidade, você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você tudo é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você lado a lado, se ganhar pra te apoiar, sempre ter valor do amor entre homem, filho e mulher. A única verdade universal que mantém a fé. Olha a criança que é o futuro e a esperança que ainda não conhece. Não seja o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna enquanto mano desempregado, viciado, essa bunda. Falou do enfermo, irmão, falou do céu, então falou da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que cega os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol no deserto das trevas perdidas. Eu fui hoje é ébrio louco, mas hoje não sobe. Vai correr pobre enquanto for, cê me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no peito lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo e preconceito de mão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu aconselho. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos. Olha a família, olha o barraco. Uma família grávida e o mano tá lá, campeado. Ele sonha na direta, com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim. Você espera tempo bom e o que vê só tempo ruim. No esporte, no boxe, ou no mal, ok. Sonhando com a medalha, seu lugar ao sol. Porém, fazer o quê? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil, e o Brasil aqui nada mudou. Desesperou, aí cê naturou. Invadiu o barraco, variado, armado e mais um pouco. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho,
Porque o sonho de vários da quebrada é abrir um boteco, ser empresário não dá. Estudar é pensar, tem que tampar, rimar, os irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático. Aprendizagem, você prescreve esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho ou a merda da sobrevivência? Conheci o paraíso e eu conheço o inferno. E Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno, as pessoas não se falam. O contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam e baralham. Nas cartas da inveja e da traição. Copa, ouro e uma espada na mão. O que é bom é macio, o que sobra do outro. E nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. É muito louco olhar as pessoas. A atitude do mal influencia a minoria boa. Morrer à toa que mais, matar à toa que mais. Empresa boa, sonhando com uma vida boa. A vida boa e o futuro pega. Esse firmou, falou, quem não ganhou o jogo entrega. Mais uma queda de 15 milhões. Da mais rica metrópole, sua saia. Contradições, é incontável, inaceitável, implacável, inevitável. Pelo lado miserável, se sujeitando com migalhas, sabores. Se esquivando entre noite de medo e horror. Qual é a fita, treta, cena? A gente reza, foge, continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Vaidade é lição, condição pra criar inimigo. Veja o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim. Enfim, quero vencer, sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é certo, na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago todo pra você e acreditar. E você não pode parar. Esperar o tempo envio te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. Mantém a fé dentro do seu coração, irmão. Firmeza total. Desse jeito, muito amor. A gente já tem hoje de Ele é preto demais, corre demais, fala demais, sorri demais, tá estudando demais, comprando demais, viajando demais, e assim não dá mais. Mas ele joga demais, dança demais, e canta demais, é bonito demais, tá se unindo demais, planejando demais, assim ele vai passar o meu filho pra trás.